Agora nós vamos ver sobre os marcos legais da educação inclusiva. Vamos fazer aqui um mapeamento dos dispositivos legais, dos dispositivos de lei que giram em torno da educação inclusiva. Temos aí primeiro a Constituição Federal de 88, que é a nossa atual Constituição, e no seu artigo 206, inciso 1º, a Constituição estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, como um dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional e especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso está entre os artigos 206 e 208 da Constituição Federal. Então, como a educação inclusiva ela se trata de um direito constitucional, existe um arcabouço legal que apresenta os princípios e as diretrizes nacionais para a implementação de políticas públicas que possibilitem a oferta de um ensino de qualidade. Certo? Então, vamos aqui para o próximo marco legal, que é a Lei número 7.853. Essa lei foi promulgada em 1989, dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração social e define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência em qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado. E essa referida lei foi regulamentada 10 anos depois, através do decreto número 3.298, que apresenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Na época era chamada assim, mas hoje a gente lê Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, como eu já falei para vocês. E define a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Certo? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. E esse Estatuto da Criança e do Adolescente ratifica, confirma os dispositivos legais anteriormente mencionados, ao determinar que os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou seus pupilos, aquelas pessoas que estão sob a sua proteção, na rede regular de ensino. Então, os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular os seus filhos ou seus pupilos na rede regular de ensino, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também em 1990, foi lançada a Declaração Mundial de Educação para Todos. E esse documento, ele passa a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. Nós temos também aí a Declaração de Salamanca, que foi em 1994, como já falei para vocês na aula anterior. Na perspectiva da Declaração de Salamanca, nós temos lá princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais especiais.
Então, a gente pode extrair, resumidamente, dessa Declaração de Salamanca, que todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independente das suas condições físicas, das suas condições intelectuais, das suas condições sociais, emocionais, linguísticas ou outras condições especiais que essa criança tenha. Tais condições geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas escolares. No contexto desta estrutura, o termo necessidades educacionais especiais se refere a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem, certo? Então, as escolas, elas devem buscar formas de educar tais crianças bem sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas. Então, todas as crianças devem ser bem-sucedidas, encaminhadas pela escola, independente das que possuem alguma desvantagem ou não. E existe um consenso emergente de que as crianças e os jovens com necessidades educacionais devam ser incluídas em arranjos educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto levou ao conceito de educação inclusiva, segundo a Declaração de Salamanca, certo? E aí nós temos também o surgimento da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996. A LDB, ela estabelece, as diretrizes da educação nacional e apresenta no seu capítulo 5, quem puder ler, é muito importante para nós que trabalhamos na área da educação. Então, a LDB, no seu capítulo 5, apresenta considerações referentes à educação especial. Vamos aqui ver alguns artigos do capítulo 5 da LDB. No artigo 58, expressa que se entende por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E ainda especifica que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades, as características próprias de cada um, as peculiaridades da clientela de educação especial. Especifica também esse artigo o atendimento educacional deverá ser feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, sempre que houver alguma condição específica do aluno que impossibilite ele de ser integrado nas classes comuns de ensino regular, esse atendimento educacional especializado poderá ser feito em classes, em escolas ou através de serviços especializados. Mas o que é melhor para o aluno, o que deve ser colocado acima de tudo, é que
haja essa integração nas classes comuns de ensino regular. Já no artigo 59, determina que os sistemas de ensino, dentre outros aspectos, assegurarão que currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. O artigo 59 determina ainda que professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns, sejam contratados com prioridade. E no artigo 60, em seu parágrafo único, fica estabelecido que o poder público deverá adotar como alternativa preferencial a ampliação do atendimento na própria rede pública, na própria rede regular de ensino, independentemente do apoio às instituições que estão previstas no artigo 60. E aí, em 2001, deixa eu botar aqui para vocês, nós tivemos a Resolução 2 de 2001 do Conselho Nacional de Educação, com as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, que determina que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas se organizarem para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais. Isso está disposto no artigo 2 da Resolução 2 de 2001. E essas necessidades educacionais especiais contempla, portanto, o atendimento educacional especializado, que é o AEE, como complementar ou suplementar à escolarização. Nós temos ainda aí, também em 2001, o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, Lei número 10.172. Esse Plano Nacional da Educação destaca que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que pudesse garantir o atendimento à diversidade humana. E nós tivemos ainda a promulgação da Convenção da Guatemala. Essa Convenção da Guatemala ocorreu em 1991, mas só foi promulgada, só foi aceita aqui no Brasil em 2001, através do decreto número 3.956. E essa Convenção da Guatemala afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, que não possuem essas deficiências, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Então, a gente continua aqui na próxima aula, tá bom? Falando sobre os marcos legais da educação inclusiva.